Então, hoje a gente vai falar sobre embargos infringentes de nulidade. E antes de começar, né, o nosso assunto do dia, eu vou lembrar vocês que já está disponível lá no Unifor Online uma atividade referente à segunda atividade, né, referente a aos recursos, certo? Então, encerrou no dia 24, na sexta-feira, o prazo, né, que tinha sido estabelecido para o primeiro trabalho, né? E aí, hoje eu já coloquei à disposição de vocês também lá no mesmo ambiente de trabalho, lá na aba lá da disciplina, mais uma atividade. Salvo engano, eu estipulei 2 semanas de prazo, vai de hoje até o dia 8 de maio, que é sexta-feira da próxima semana. Então, vocês têm bastante tempo para trabalhar essa atividade. Estou tentando tornar, né, a disciplina mais light possível, né, sem sobrecarregar vocês, né? Se vocês estivessem em sala de aula, nessa parte de recursos, toda aula vocês teriam uma atividade, mas eu sei que tá muito mais difícil, né, a gente trabalhar, né, dessa forma, mas a gente vai conseguir, vai chegar lá, ok? Então, não esquecer da atividade que está lá no Info Online. Só relembrando o que nós conversamos nosso último encontro. Então, no nosso último encontro, nós falamos sobre o recurso em sentido estrito, e aí a gente esmiuçou os 25 incisos que tem o artigo 581. Lembrando, né, de vários dos dispositivos que tem lá, que estão revogados tacitamente pela LEP, pela Lei 7.210/84, do juiz da execução, que é o agravo em execução, que é previsto no artigo 194 da própria LEP, né, repetindo, a Lei 7.210/84. E lembrando ainda que, nesse dispositivo do artigo 581, né, que traz em rol taxativo as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, que o pacote anticrime inseriu o inciso 25, né? Então, é um dos dispositivos do Código de Processo Penal que sofreu alteração por essa lei que entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020, né? E hoje a gente vai falar sobre mais um recurso de embargos infringentes, que é bastante simples, ele tem um único objetivo, né? Então, já começando pelo seu conceito, seria um recurso contra decisão não unânime de segunda instância, desde que desfavorável ao réu. Ou seja, é um recurso que somente a defesa pode manipular, certo? É privativo da defesa. Então, fica muito mais fácil a gente entender esse recurso por meio de um exemplo, né? Eu trouxe aí para vocês um exemplo do NUT, né? Então, ele traz no manual de processo penal dele o seguinte exemplo: no Tribunal de Justiça, né, a Câmara é composta por 5 desembargadores, participando da turma julgadora apenas 3 deles. Dessa forma, caso a decisão proferida contra os interesses do réu constituísse maioria, ou seja, 2 votos a 1 contra o réu, cabe a interposição dos embargos infringentes, aí chama-se o restante da Câmara ao julgamento, ou seja, os 3 que julgaram, acresce mais 2 desembargadores. Então, dessa forma, pode ser que haja a inversão da decisão. Então, se estava de 2-1 em favor da acusação, e aí entram mais 2 desembargadores. Se esses 2 que entraram decidirem em relação favorável ao réu,
Então, a decisão do tribunal passa a ser 3-2 favorável ao réu. Então, reverte a decisão. O que embasa esse recurso, os princípios constitucionais que embasam esse recurso, primeiro é o da ampla defesa, certo? E o segundo é o princípio do indúbio pro réu. Se está 2-1, a decisão não é unânime, isso significa que há dúvidas acerca da inocência do réu, né? Então, esse é o fundamento do recurso. Em relação ao prazo, é bem simples também. Ele tem prazo único, então são 10 dias a contar da publicação do acórdão, e esses 10 dias já é a interposição juntamente com as razões. Então, é prazo único. Não é necessário a intimação pessoal. O réu não é necessário ser intimado para que comece a contar o prazo. Então, basta que haja a publicação do acórdão, já começa a contar esse prazo. Prazo processual, né? Só relembrando aí, o fundamento é o artigo 798 do Código de Processo Penal. E ele vai caber esse recurso contra a decisão do tribunal no recurso de distrito, na apelação, certo? E é privativo de advogado. Então, até mesmo a interposição, a gente já viu no momento anterior que a interposição da apelação poderia ser feita pelo próprio réu. No caso aqui, o recurso é privativo de advogado, trata-se de defesa técnica, né? E aí há uma diferença, e é meramente de conteúdo, do que seriam os chamados embargos infringentes e embargos de nulidade. Então, quando se tem questões ligadas ao mérito, chama-se os embargos de infringente. Por exemplo, no recurso de apelação, o réu alega que é inocente, né? Então, questão da autoria, relativa à autoria. Então, esse recurso seria infringente. Se são relativos a questões processuais, chama-se de nulidade, né? Então, embargos infringentes seriam questões ligadas ao mérito e embargo de nulidade, questões estritamente processuais. Por exemplo, a gente já citou aqui o exemplo de um caso em que uma testemunha era ouvida por precatório e o advogado do réu não foi comunicado para acompanhar a oitiva dessa testemunha. E havia aí um pedido de nulidade, né, anular o ato. Então, a questão processual, não é de mérito. Então, um embargo que fosse atacar essa questão seria chamado embargo de nulidade. Vamos logo ao modelo. Acerca do conteúdo dos embargos, é simples assim, não há nenhuma dificuldade. Então, só lembrando, cabimento apenas pela defesa, para tentar fazer valer, né, a tese da defesa, quando a decisão do tribunal não é unânime. Vamos lá ao modelo. O excelentíssimo senhor doutor desembargador relator da Câmara Criminal, vejam que aqui a gente tem, pela primeira vez, nesses recursos, um caso em que a interposição é no próprio tribunal, né? Os outros exemplos que a gente deu, a interposição sempre é para o órgão julgador. Poderia ser para o tribunal como para um juiz singular. Aqui não. Aqui, como sempre a decisão de tribunal, a interposição sempre será no tribunal. Então, não há diferença da interposição que a gente já viu anteriormente. A peça de interposição é bem simples. João, já qualificado nos autos da apelação, no processo tal por seu advogado, ao final subscrito instrumento mandato anexo, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Para opor os presentes embargos infringentes, com fulcro no
artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, pois não se conforma com o acórdão que negou a possibilidade do apelante cumprir sua pena em regime inicialmente fechado, apresentando em anexo as competentes razões recursais. Só relembrando, porque a gente acabou de falar, 10 dias, né, o prazo, e a interposição junto com as razões, certo? E observem que aí o fundamento legal, o artigo 609, certo? Tanto faz ser infringente quanto de nulidade, certo? Tanto faz se o motivo do recurso é atacar mérito, como questões processuais. O fundamento é o mesmo. Como eu disse, a diferença de infringentes para nulidade é meramente o conteúdo, se vai atacar questões processuais ou questões de mérito. Mas o fundamento é o mesmo. Quanto às razões, também não diverge do que a gente já vinha comentando em momentos anteriores, né? Então, vamos só ver qual é a tese, né, que a defesa quer fazer valer, né? Qual é a tese que a defesa foi derrotada de modo unânime, né? O recorrente foi denunciado pelo crime de estupro com violência presumida. Após regular processamento da ação penal, foi condenada e estabelecido o cumprimento de sua pena em regime integralmente fechado. E resignado com tal decisão, interpôs apelação, sendo julgado improcedente por votação não unânime. A fundamentação do voto vencido consiste no fato, acatava a tese de inconstitucionalidade do regime integralmente fechado. Como se vê da prova dos autos, o voto vencido deve ser acatado, no que tange a hediondez do crime, do estupro, com violência presumida. A matéria também não é pacífica. É só um detalhe, né? Esse exemplo aqui está desatualizado, mas em relação ao crime, certo? Então, não existe mais a questão da violência presumida. Isso era previsto no artigo 224 do Código Penal e foi reformado pela própria lei que alterou e inseriu o estupro de vulnerável. Então, o artigo 224 não mais existe. Entretanto, por saber que o direito penal é uma fonte limitadora do nosso direito e garantias fundamentais, esse deve ser interpretado restritivamente. Observem que no discorrer das razões, né, do recurso, sempre vai ser direcionado para um único pedido, pessoal. Então, vocês vão observar que, no final, o pedido é sempre o mesmo, que se faça valer a tese da defesa. Obviamente, as razões vão mudar, né, porque compete a cada caso. Dispõe o artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, o rol dos delitos assim denominados em seu artigo 5º. Só uma observação também para vocês, deem uma lida no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, a Lei 8.072/90, porque esse artigo sofreu uma grande mudança pelo pacote anticrimes. Então, o rol de crimes hediondos foi estendido. Né? Então, ele está bem extenso agora e a gente aproveita, né, que a gente cita essa legislação para ir apontando também as modificações sofridas pela lei. Então, a tese aqui é que não haveria, na época, é óbvio, né, que eu já disse que esse exemplo está um pouco sinalizado, à época não havia previsão no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos para a questão da violência presumida, certo? Então, o alegado é o seguinte: diante do exposto, não visou previsão de hediondez ao crime em estupro praticado mediante violência presumida, artigo 213 e 224. Só repetindo, esse artigo 224, ele está revogado expressamente, ele não existe mais essa condição no Código Penal de violência presumida.
Assim, seria cabível a nós, simples operadores do direito, estender tal rol, taxativamente estabelecido por nossos legítimos representantes no Congresso Nacional. É a legalidade, ou seja, todos os crimes devem estar tipificados com suas condutas descritas em nossos diplomas legais. E aí tem outra tese aqui nesse exemplo, que a gente vai ver mais à frente, é a questão da inconstitucionalidade, né, do regime. Então, seguindo, a analogia é um recurso vedado no direito penal quando destina-se a. Está faltando uma parte aqui desse exemplo. Tudo isso serve para preservar os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos. Dessa forma, não cabe ninguém estender o rol dos crimes hediondos para abarcar situações não previstas pela lei reguladora nesse instituto. Só lembrando, né, pessoal, a questão da utilização da analogia em direito penal, ela é possível, sim, desde que seja em benefício do réu. Nesse caso, é óbvio que agrava a situação do réu se fazer analogia de um crime com outro que conste no rol de crimes hediondos. Então, o rol de crimes hediondos é taxativo, não pode ser ampliado pelo julgador. Quanto ao regime prisional, muito discutia-se em doutrina e jurisprudência sobre a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado. Dessa forma, cometido algum delito descrito como hediondo, o réu deveria cumprir sua pena inteiramente no regime fechado. Só um histórico dessa questão. O legislador colocou na lei de crimes hediondos que, inicialmente, né, que os crimes hediondos seriam cumpridos no regime integralmente fechado. Ou seja, não havia possibilidade de progressão de regime para quem praticasse crimes hediondos. O STF considerou isso inconstitucional, alegando o princípio da individualização da pena, ou seja, cada caso tem que ser analisado e a pena deve ser individualizada. Não pode ter uma pena padrão que alcance todas as pessoas que cometam um certo delito. Momento posterior, o legislador fez alteração na lei de crimes hediondos e colocou lá o seguinte, que o condenado em crimes hediondos deveria cumprir em regime inicialmente fechado. O STF também já julgou essa questão, considerando inconstitucional, inclusive, a previsão da obrigatoriedade do regime inicialmente fechado, no caso aqui dos crimes hediondos, e para qualquer outro crime, né? E, dessa forma, não há possibilidade de haver uma legislação que traga que o início do cumprimento de regime seja sempre fechado, pois a tese levantada pelo STF foi a mesma do julgado anterior, que isso viola o princípio da individualização da pena, certo? Então, esse é o histórico acerca do regime prisional para quem pratica crimes hediondos. Então, seguindo aqui. Quanto ao regime prisional, muito discutia-se na doutrina e jurisprudência sobre a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado. Dessa forma, cometido algum delito descrito como hediondo, o réu deveria cumprir sua pena inteiramente no regime fechado. Um dos argumentos basilares a corroborar a tese de inconstitucionalidade consistia na flagrante violação do princípio da individualização da pena, como eu acabei, né, de descrever todo o histórico de discussão acerca do regime, né, dos crimes de cumprimento de pena dos crimes hediondos. A nossa Constituição Federal dispõe que a todos será assegurada a individualização da pena, que deve ser fixada entre os marcos máximo e mínimo das penas abstratamente dispostas no tipo legal, bem como o regime a ser adotado quanto ao cumprimento da mesma. E aí a gente já caminha para o pedido, né? Como eu disse, vocês vão perceber que o caminho que se percorre nas razões desse recurso sempre é direcionado a um pedido único, fazer valer a tese da defesa. Diante dessas divergências, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se
no sentido da inconstitucionalidade do regime integralmente fechado. Entretanto, tal decisão foi dada incidentalmente, não tendo efeito erga omnes, assim aquele que desejasse obter o direito à progressão deveria entrar com a ação pertinente. Posteriormente, foi publicada a Lei 11.464, que alterou parcialmente a Lei dos Crimes Hediondos, possibilitando, dessa forma, a progressão do regime do cumprimento de pena a todos os interessados. Com isso, finalizasse a grande celeuma que pairava sobre tal tema, corroborando, por fim, o fundamento do voto vencido, que deverá prevalecer. Observe, o pedido sempre vai ser esse. O voto vencido deverá prevalecer. O voto vencido, no caso, a tese da defesa, né? Pois sempre vai ser esse o pedido desse recurso. Exposit requer-se o conhecimento e provimento dos embargos infringentes em favor do embargante, com fulcro no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal, para que seja reformado o acordo, acatando-se o voto vencido, anulando-se o processo ab início, renovando-se o feito com as observâncias das formalidades. Ok, pessoal? Então, em relação a esse recurso, embargos infringentes e de nulidade, vamos só fazer um breve resumo do comentado, né? Então, primeiro, privativo da defesa, busca reverter uma decisão contra a defesa não unânime, né? Se for unânime, não tem como, né? Pegar o exemplo que foi dado logo no primeiro slide, né? Se a defesa, se a Câmara comporta por 5 embargadores e os 3 que julgam forem contra o réu, mesmo que se chame os 2 que ficaram de fora, a decisão seria contrária ao réu em 3-2. Então, não teria sentido quando a decisão unânime não tem como ter fundamento esse recurso. Então, somente a decisão não unânime, tentando reverter né, o prazo de 10 dias para interposição e razões, né, e sem necessidade de intimação do réu. Então, o prazo começa a ser contado a partir da publicação da decisão de justiça. Ok, pessoal? Da nossa prática estão sendo disponibilizadas no Unifor Online na parte de trabalhos, né? Então, hoje já foi disponibilizada mais um, só lembrando aos que já ouviram falar disso e aqueles que entraram depois, né? Fiquem atentos lá ao prazo do trabalho. Eu vou parar a gravação agora para que vocês possam fazer suas perguntas.